muito bem-vindo aqui no meu canal. Não tem como falar de expansão de consciência ou explosão de consciência se eu não viesse nesse lugar, né, meu? Esse lugar que é maravilhoso, né? Recentemente foi reestruturado, recentemente foi refeito aí pela prefeitura, ficou essa obra de arte que ele é hoje, né? Que graça, né? E ele não deixa de ser uma encruzilhada, né, meu? Ele sempre foi uma encruzilhada para trabalho, uma encruzilhada para demanda, uma encruzilhada para a gente estar colocando tudo aquilo que a gente tem que apresentar para os nossos senhores, para os nossos mestres, para os nossos senhores, principalmente para os nossos guias e para os nossos protetores, né? É muito lindo esse lugar, eu amo. O escadão daqui da Zona Norte, eu amo esse escadão. O escadão fica perto da Avenida Água Fria. É um escadão lindo, né? Ai, meu Deus, como é bom falar com vocês. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Você não está inscrito ainda, se inscreva. Você não me conhece ainda, eu sou o Jimmy. Sou teólogo, sou tarólogo. E eu tô sempre aí, toda semana eu faço leitura para todos os signos aberto, faço uma leitura na sua energia também, tá? O link tá aqui na descrição, se quiser entrar em contato, marcar uma consulta aí pra gente estar fazendo para você, eu faço, que graças ao bondoso Deus e principalmente a minha guardiana que tá sempre comigo, eu consigo ver bem longe da onde vai o seu futuro, né? Porque o seu futuro se abre para mim na frente das cartas. É isso aí. E eu queria falar sobre isso. Sobre essa explosão de consciência. Expansão de consciência. Eu fui nascido e criado na Igreja Católica. Eu fui nascido e criado na Igreja Católica. Eu tenho um pensamento totalmente cristão e mantenho ele até hoje. Eu amo isso. Jesus é meu tudo, né? Meu rei, meu Deus, minha vida. Ele é o sangue que pulsa na minha veia, ele é a minha alegria, a minha felicidade. Esse é Jesus na minha vida. Tem gente que não acredita, né? Foda-se, mas eu acredito, né? E isso é o que me mantém vivo, graças a Deus. Eu tenho muitos problemas, igual você, tá? E eu enfrento todos eles com a fé. Às vezes dá errado? Às vezes dá errado, muito errado, mas a gente enfrenta, a gente levanta a cabeça, a gente vai pra frente, sabe por quê? Porque a espiritualidade mantém a gente em frente, a espiritualidade mantém a gente em pé, e é por isso que a gente consegue ir pra frente, é por isso que a gente consegue avançar. Essa é a diferença daquele que teve a explosão da espiritualidade, aquele que teve a expansão da espiritualidade, aquele que teve a explosão da consciência, aquele que teve a expansão da consciência. Aquele que não teve, ele vive o hoje, come do hoje, sabe-se lá se terá o amanhã. Aquele que já teve, vive o hoje, celebra o hoje e agradece pelo amanhã, porque sabe que o amanhã será muito melhor do que o hoje. Porra, cara, essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Depois de passar a minha infância na Igreja Católica, eu fui para a Igreja Evangélica, né? Aos 15 anos, eu já estava na igreja Evangélica, batizado por Enéas Tonini, um dos maiores pastores do Evangelho. E ele me instituiu como professor na escola bíblica dominical para dar aula para as crianças. Bom, se esse cara me colocou como professor, é porque eu manjava das coisas, né? Eu não era um Zé Ruela do caralho, né? Mas é isso aí. E aí eu vejo isso. Sempre tive essa explosão de espiritualidade na minha vida. Eu sempre tive essa explosão de consciência na minha vida, fazendo com que eu entendesse que cada momento, cada coisa que acontecesse na minha vida fosse maravilhosa. Por quê? Porque Deus se manifestava na minha vida, porque Deus se colocava na minha vida. Eu não tinha como refutar isso, porque Deus se apresentava a cada instante na minha vida e eu tinha como vencer isso, eu tinha como conquistar isso a cada instante. Eu tinha como ter essa certeza de que Deus estava junto comigo, não importava o problema que eu passasse, não importava por aquilo que eu tivesse que passar, Ele estaria comigo a
cada instante. Então, foi assim que eu encontrei com Deus, foi assim que eu vivi com Deus, foi assim que eu tive Deus me fazendo renascer. Que prazer, hein? Que prazer em renascer em Deus, que prazer em reviver em Deus, que prazer que viver com Deus, né? É assim. Isso é uma explosão de consciência. É ter essa ideia de que nós somos apenas uma casca num espírito que está sempre pronto, sempre feito por Deus. Nós somos aquele sopro que Deus fez. Quando Deus fez aquele boneco de barro chamado Adão chegou nele e fez assim, ó. E ele viveu. Adão viveu. E a vida foi dada. Sabe por quê? É esse espírito que está em mim, esse espírito que está em você, esse espírito que está em todos nós. Esse espírito que é, acima de tudo, o Espírito de Deus. O Espírito que está em nós, a nossa alma. Nós nunca perderemos isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe por quê? Ele quis dizer que ninguém vai até o Pai se não seguir os caminhos dele. Lembra como ele foi legal, foi um cara bacana, foi um cara tolerante, aceitou a tudo que estava à volta dele. Ele nunca condenou ninguém, nunca condenou nenhuma religião, nunca condenou nenhuma opção sexual. Ele nunca fez nada disso. Elenca aí pra mim quando Jesus fez alguma coisa disso. Ele não fez. Sabe por quê? Porque ele leva à salvação. Jesus é o único caminho de salvação. Jesus é maravilhoso. Jesus é brilhante. Porque Jesus é Deus. Porra, não existe Deus como Jesus. E eu tenho um orgulho tão grande disso. A espiritualidade se abriu para mim. E nessa expansão de consciência, nessa explosão de consciência que eu tive, eu vi justamente isso. O quanto a espiritualidade se abriu na minha vida. Foi quando eu tive o primeiro contato com os meus guias, com os meus guardiões, com aqueles que estão à minha volta. E por isso eu consegui ver o quanto eles são poderosos, o quanto eles se apresentam. Mas eles só se apresentam porque o Senhor Jesus permite que eles se apresentam. É isso que o povo não entende. Acha que um guardião... Não. O guardião está a serviço. Eles estão a serviços de nós. Eles estão a serviços da nossa espiritualidade. E por isso eles evoluem a nossa espiritualidade, nos levando a um grau de consciência maior. Eu sei que é difícil. Às vezes você foi nascido e criado igual eu, numa igreja católica, numa igreja evangélica, e você tem esse pensamento de que os guardiões que são falados, Exu e Pombagira, são demônios. Não são, não. Nunca foram. Eles são aqueles que te guardam, aqueles que nunca dormem, aqueles que estão ao seu lado, aqueles que te protegem, aqueles que te pegam pela mão e te levam para um caminho de bênção ou de glória segundo o seu merecimento. Eles nunca vão te dar algo que você não merece e nunca vão cobrar de você algo que você não merece ser cobrado. Não é lindo isso? Já parou para pensar nisso? O quanto você é especial para Deus criar todo um espiritual, todo um mundo espiritual à sua volta só por sua causa? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o quanto Deus te quer bem? O quanto Deus quer você bem? Gosta de você, ama você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que morresse no seu lugar, para que você tivesse a vida eterna. Já parou para pensar nisso? Que o sacrifício de Jesus Cristo foi feito por sua causa? Que o sacrifício de Jesus Cristo aconteceu para tirar você desse engano, dessa besteira, dessa bobagem que você tem acreditado há tanto tempo? Já parou para pensar que cada vez que você tem uma crença limitante, você limita o poder de Deus? E você limita o poder de Deus principalmente porque você acredita que pode limitar o poder de Deus. Quem é você, Zé Mané? Você não pode. O poder de Deus é inacreditável.
inabalável, inacessível, mas ele está à sua disposição, pronto para fazer você uma pessoa feliz, pronto para fazer você muito bem. Pense nisso. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa semana. Explosão de consciência, expansão de consciência. Aceite, acredite, abra sua mente, entenda, existe um mundo espiritual à sua volta. E se você não entender, ele continua existindo. Bobinho.